todas as Presidentes de Câmara aqui presentes e Presidentes de Câmara, Senhor Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região Norte, Senhora Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região Centro, demais autarcas aqui presentes, elementos dos bombeiros, do ICNF, das equipas várias que temos de prevenção e de combate aos incêndios florestais. Permitam-me que comece por deixar uma palavra de grande apreço, gratidão e solidariedade a todos os que estiveram no terreno e, em particular, nesta ocasião, não esquecendo nunca aqueles que estiveram mesmo à frente das chamas, mas os autarcas, os representantes das comunidades locais, quer à escala das freguesias, quer à escala dos municípios, foram e são, além de agentes também de proteção civil, absolutamente inexcedíveis no acompanhamento de toda a operação, em toda a sua envergadura e em toda a sua complexidade. Obviamente que cada um a olhar, em primeiro lugar, para o seu território e para a sua comunidade. Mas como aqui já foi de alguma maneira explicado, também sempre com um espírito de solidariedade coletivo. E esse espírito é importante. Eu sei que ele hoje, enfim, tem contornos mais institucionais, com as comunidades intermunicipais, mas é bom que se dê nota desse espírito, não sem ao mesmo tempo fazer uma apreciação. Eu confesso, hoje nós estamos aqui para discutir, sobretudo, e para vos comunicar o que é que temos como plano de intervenção imediata para ajudar as pessoas, as famílias, as empresas a ultrapassarem as consequências dos incêndios de há 2 semanas. Isto não quer dizer que não atribuamos importância às outras questões e que não tenhamos muito para dizer sobre elas. Eu sou um apaixonado, sou mesmo, pelas políticas da coesão territorial, pelas políticas do investimento no território, da gestão florestal e da economia da floresta, da valorização da agricultura como setor estratégico para o país, do ponto de vista da fixação de populações, do ponto de vista da dinamização da economia, que não é só a agricultura, é aquilo que ela depois gera. A agricultura gera comércio, gera serviços, gera indústria, gera economia, efetivamente, e fixação de capacidade de intervenção humana. Não tenho nada, digamos, que me iniba de discutir esse tema. Pelo contrário, tenho até muito interesse. E tenho, se me é permitido uma palavra mais pessoal, até tenho algum desgosto de ter andado 2 anos a falar disso sem que ninguém tivesse ouvido. Mas pronto, as coisas são o que são. Também terá sido, porventura, algum problema de comunicação, como agora se diz a tudo e a propósito de tudo. Mas isso é um aspecto importante. É, efetivamente, um aspecto importante. Como também é um outro aspecto importante as operações de combate aos incêndios florestais quando elas ocorrem. E é importante já agora que façamos a avaliação de uma e de outra das circunstâncias com todos os elementos, aflorando todas as possibilidades e aflorando tudo aquilo que tem de ser medido para que possamos ser mais eficientes. Eu ainda hoje tive a ocasião de dizer a algumas pessoas, olhos nos olhos, que estavam frustradas por não terem tido a ajuda que queriam, que precisavam, que dentro de uma freguesia, às vezes, é preciso acorrer a vários lugares ao mesmo tempo. Dentro de um concelho, é preciso acorrer a várias freguesias ao mesmo tempo. E dentro de um país, é preciso acorrer a vários concelhos ao mesmo tempo. Estão aqui cerca de 70 autarcas que tiveram incêndios a deflagrar ao mesmo tempo. Foi aqui dito, e é verdade, na véspera destes acontecimentos estava tudo a funcionar bem e continuava a haver incêndios. Havia incêndios todas as semanas, nós tivemos incêndios todo o verão. O que não tivemos foi tantos ao mesmo tempo, com condições de propagação que, de facto, eram muito, muito complicadas. E, dito isto, é importante que se faça um balanço de tudo o que funcionou bem e de tudo o que funcionou menos bem, com certeza. É importante que se tirem conclusões e é importante que os decisores políticos, a começar pelo Governo, sejam os primeiros a reconhecer aquilo que tem que ser alterado.
Só uma última palavra antes de ir exatamente ao ponto que nos traz aqui hoje, para que, enfim, independentemente do juízo crítico que cada um tem a liberdade de fazer, se afaste a ideia de que o que aconteceu a partir de 12 de setembro, com maior incidência a partir de 15, foi antecipado. As autoridades de proteção civil, as autoridades meteorológicas e o Governo anteciparam aquilo que podia acontecer. Por isso, os alertas foram sempre subindo de nível. No dia 15 já estávamos com o país todo em situação de alerta a partir das 13 horas. Passado 2 dias estávamos a reunir o Conselho de Ministros, presidido de resto por Sua Excelência o Sr. Presidente da República, que esteve connosco desde o início, já tínhamos estado na véspera na Proteção Civil, tomando medidas para que uma equipa multidisciplinar fosse para o terreno e, ao mesmo tempo, protelando o estado de alerta, que permite, entre outras coisas, a mobilidade de meios, a alocação de meios que, em circunstâncias normais, não estão disponíveis. E depois, ato imediato, subimos para a situação de calamidade, que se aplica desde o dia 15 e que é a razão pela qual estamos aqui. Eu só digo isto porque as discussões devem ser feitas todas, e nós não nos furtamos a nenhuma, mas devem ser feitas também com verdade, com um princípio de, enfim, de algum afastamento daquilo que possam ser reações mais emocionais, que são compreensíveis, que são legítimas, mas que, na gestão de um país, têm naturalmente de se conciliar com a racionalidade da argumentação e com a verdade e a base da realidade com que partimos. Bom, caras e caros autarcas, neste momento nós precisamos de estar juntos mais do que nunca. Não tenho dúvidas que os autarcas vão sofrer, como aqui foi descrito pelos 2 que intervieram antes de mim, vão sofrer uma pressão enorme. Uma pressão enorme. É muito mais fácil ir bater à Junta de Freguesia ou à Câmara Municipal do que ir bater à residência oficial em São Bento. Eu tenho noção disso. E quero que saibam, tenho noção e tenho sentido de responsabilidade e de solidariedade convosco. E o que vos quero transmitir em nome do Governo foi que a rapidez com que fomos para o terreno foi já a pensar nessa circunstância. Ainda estavam a decorrer os incêndios, não perturbando as operações, portanto foi um trabalho que decorreu em simultâneo. A coordenar as operações estava a Sra. Ministra da Administração Interna e o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, que também cumprimento, e que foram incansáveis. Garanto-vos que estiveram de manhã à noite, todos os dias, a seguir a par e passo tudo o que estava a acontecer e em contacto direto com todos os autarcas. Eu próprio tive o privilégio de os acompanhar em muitas dessas diligências e numa outra frente, o Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, repito, sem perturbar tudo o que era o esforço de combate para tentar minimizar os efeitos dos incêndios, nós colocámos sob a tutela e a coordenação direta do Ministro Adjunto e da Coesão Territorial uma equipa multidisciplinar com 6 ministérios envolvidos para estarem logo na primeira hora ao lado daquilo que era mais premente e urgente, como o Sr. Ministro disse, com simplicidade, mas com aquilo que no fundo era a base do nosso pensamento. Havia gente que não tinha casa para dormir, havia gente que não tinha roupa para vestir, havia gente que não tinha dinheiro para poder ter acesso à alimentação, a cuidados básicos. Esses, naturalmente, teriam de ser os primeiros, para além daqueles que estavam a ser assistidos porque tinham ficado feridos e para além daqueles que, infelizmente, não resistiram e perderam a vida e que, naturalmente, são também sempre um objeto da nossa solidariedade e do nosso pensamento. E ato imediato a esta primeira intervenção, na qual participaram quase todos os que aqui estão, que estiveram em algumas das reuniões que foram promovidas na altura, nós começámos a esboçar aquela que era a resposta que estávamos a pensar convosco, e é isso que queremos continuar a fazer. Nós começámos a pensar em responder com celeridade e simplificação. Celeridade porque temos a noção exata do tempo e da urgência das coisas.
e porque também devemos aprender com outras alturas onde isso não aconteceu, isto não é um juízo crítico. Isto é apenas sabermos corrigir os erros. Eu não estou a criticar ninguém, nem quero, mas sabemos que é preciso ser rápido e sabemos que é preciso simplificar. E por isso as decisões que tomamos são decisões que nós estamos em querer, com a vossa colaboração, com a parceria de todas as entidades públicas, nomeadamente também das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, com ministérios mais preponderantes nesta ação, como por exemplo a Segurança Social, mas não só, com todos os outros que estão mais atingidos do ponto de vista da sua área de ação. Nós tomamos, já a semana passada, a concretização das medidas que foram, no fundo, trabalhadas convosco nos últimos 15 dias. Foi já aprovado, foi já promulgado e foi já publicado o instrumento legislativo que nos habilita a poder dar as respostas que neste momento temos à nossa disposição. Nós conseguimos, como sabem, fazer um acordo que agora vamos, também espero que não seja por aí que as coisas atrasem, não será seguramente. E se for, o Orçamento do Estado cobrirá, porque nesta área nós não vamos olhar a contas, enfim, deve haver ao dia. Nós negociámos com a Comissão Europeia mobilizar 500 milhões de euros dos fundos de coesão para a recuperação dos territórios, da vida das pessoas, do património das pessoas, das empresas e das atividades económicas, incluindo a agricultura. Mas já adiantámos, a semana passada, 100 milhões de euros do nosso Orçamento do Estado para não estar à espera e não nos estarmos a desculpar com alguma, enfim, demora no diálogo com as instituições europeias. E é assim que vamos continuar. Eu estou em crer que nós vamos ser ágeis e eles também, e há interesse de ambos os lados para que o financiamento seja desbloqueado e nós possamos mesmo fazê-lo chegar onde é preciso. Mas se isso não acontecer, quero-vos aqui dizer, o Orçamento do Estado suportará, antecipará essa verba, porque nós não vamos ficar dependentes de uma ou outra circunstância que não está sobre a nossa esfera completa da ação. Por outro lado, nas obras de recuperação, vamos criar instrumentos, estão criados, para que se possa avançar com 50% do apoio logo no início da obra. E que também aí as pessoas não sejam obrigadas, as instituições, a gastar primeiro para depois estarem à espera do reembolso a seguir. Até porque isso frustra muitas das recuperações. Só quem não conhece o dia-a-dia de muitas famílias e de muitas empresas em Portugal que não têm capacidade de financiamento. Portanto, se nós queremos mesmo ajudar as pessoas e as empresas, temos de lhes fazer chegar o apoio quando ele é necessário. E já agora, em particular também, sob este ponto de vista, um apoio excepcional, naturalmente com procedimentos que têm que ser fiscalizados e acompanhados, aos agricultores. A atividade económica mais penalizada com os incêndios foi a agricultura. Eu sei que há muitas empresas que sofreram danos e que têm que recuperar. Eu sei que há muitas outras áreas onde é importante dar um sinal, mas na agricultura é que houve muita gente que perdeu tudo. Tudo. É de um dia para o outro ficar sem nada. E isto tem, naturalmente, que ser alvo de um acompanhamento mais urgente e é isso que nós faremos, com vista a que também aí a recuperação do território possa acontecer com mais rapidez. Eu não falei da parte do Serviço Nacional de Saúde, da Segurança Social, porque eu acho que isso é pressuposto de qualquer apoio a comunidades que ficam, digamos, feridas na base de acontecimentos como este. Sei que as câmaras municipais também estão a fazer esse trabalho em coordenação com os respectivos ministérios. Só mais 2 ou 3 notas para que percebam o alcance das nossas decisões. Habitação permanente. Naturalmente, aqueles que perderam a casa, para além dos que perderam entes queridos e familiares, são aqueles que têm mais dificuldade em ter uma resposta e uma resposta rápida. Por isso, nós decidimos que, em primeiro lugar, cabe a cada um decidir se quer fazer o processo de reabilitação ou reconstrução da sua casa sozinho ou se pede a um autarca, no caso a um presidente de Câmara Municipal.
E pedimos também aí a colaboração das câmaras, que creio que terão naturalmente essa disponibilidade. Se as pessoas tiverem meios próprios, tiverem capacidade de tratar do seu assunto, não há nenhuma razão para estar a meter mais gente ao barulho, com franqueza. É este o princípio. Se não têm, a pessoa em quem nós confiamos mais para poder tratar disso é o Presidente da Câmara, é a Câmara Municipal. É esta a política deste Governo, é isso que está previsto, é isto que vai acontecer. Como é que se financia isto? Somos nós que financiamos. De que maneira? Financiamos 100% as obras de reabilitação e reconstrução até ao montante de 150 mil euros. E financiamos a parte sobrante nos casos em que isso ocorrer, que serão relativamente poucos, é a nossa leitura, a 85%. 85%, repito, da parte excedente. Portanto, imaginando que alguém teve um prejuízo na sua habitação permanente, cuja reabilitação custa 200 mil euros, nós ajudamos com 100% 150 mil e 85 dos 50 mil sobrantes. É isto o que dará, enfim, faturas muito perto dos 100%, como se imaginará. Mas é também aqui um sinal de que, não sendo os meios ilimitados, nós temos de privilegiar aqueles que terão mais dificuldade, e aqueles que terão mais dificuldade serão seguramente aqueles cujo valor patrimonial das suas casas e, portanto, das recuperações será, apesar de tudo, menos oneroso. Depois, do ponto de vista da economia, nós... e já agora, também importante, porque vale para isto como vale para obras de recuperação de infraestruturas, que também se perderam, quer infraestruturas privadas, quer infraestruturas públicas. Os senhores Presidentes de Câmara têm hoje um problema enorme para recuperar alguns equipamentos municipais e algumas das suas infraestruturas. E, portanto, quer para a componente da recuperação dos equipamentos e das infraestruturas públicas, quer na componente propriamente dita das habitações, eventualmente com a ajuda pública, nós teremos regras de contratação pública mais flexíveis, mais ágeis e, portanto, não vamos estar agora também a perder tempo com procedimentos administrativos que têm um conjunto de burocracias, ou então, e os senhores Presidentes de Câmara falam-me todos muito disso, e com razão, devo dizer, e com razão, ou então procedimentos concursais que depois, com a litigância que têm atrasos e suspensões monumentais. Portanto, aquilo que nós queremos é procedimentos administrativos rápidos, não perder a transparência, não perder o sentido de justiça, mas ter agilidade para que estas coisas se façam de forma rápida. Depois, relativamente às empresas, estava eu a dizer, desde o layoff simplificado, linha de apoio à tesouraria e também à reposição da produção e da capacidade produtiva, seja com o edificado, seja com aquisição de matérias-primas, seja com maquinaria, linhas abertas, os apoios à agricultura, já falei há pouco dos mais diretos, mas também com linhas próprias para a produção, em particular a recuperação daqueles que perderam, por exemplo, no caso da pecuária, os animais, aqueles que perderam alfaias agrícolas, armazéns, muito do edificado que ardeu eram anexos ou armazéns de alfaias agrícolas, mais até do que habitações, felizmente. E relativamente às florestas, claro que, para além de toda a discussão que possamos ter sobre a estratégia e sobre a implementação ou correção de medidas que já vêm vindo a ser umas aplicadas, outras testadas, outras desenvolvidas, teremos de, também muito rapidamente, replantar, reflorestar o território que foi agora, enfim, penalizado. Portanto, numa palavra final, pedindo aqui desculpa por um bocadinho de tempo que vos consumi, o que eu tinha em nome do Governo, e quero fazê-lo já agora envolvendo os meus colegas, quer o Sr. Ministro Adjunto, quer a Sra. Ministra da Administração Interna, porque, de facto, nós só chegamos aqui porque eles tiveram esse trabalho, mas dizer-vos que na componente operacional nós tudo faremos para fazer uma avaliação rigorosa e criteriosa do que aconteceu, detectando falhas, sem nenhum prurido e sem nenhum problema. Faremos isso tranquilamente, compreendendo, repito o que disse no início, que muitas vezes as pessoas clamam por ajuda e é legítimo, mas nós, no pico
dia 15, 16, 17, 18, nós tínhamos tantas frentes que não há ninguém, não haveria dispositivo nenhum que desse resposta total, mas isso não desculpa eventuais erros que tenham acontecido, de decisão, de coordenação, o que for. Também não vamos regatear esforços, como já tive a ocasião de dizer, por mais que haja pessoas que queiram deturpar, não compreender. Eu já estou numa fase em que o foco é fazer mais do que estar a comentar essas coisas, mas também não vamos perder nem regatear esforços a investigar as causas dos incêndios, sejam elas de que natureza forem, sejam elas de natureza, enfim, passa a redundância, mais natural, causas mais naturais, sejam elas fruto de negligência, sejam elas fruto de comportamento culposo, e dentro deste, o mais e o menos desculpável, e dentro deste, o mais e o menos organizado. Vamos investigar tudo. O país merece. É um dever moral dos poderes públicos levar essas investigações ao limite do que é possível. Depois, o sistema funcionará, detectará o caso daqueles que porventura possam ter cometido crimes e decidirá com conformidade. E vamos trabalhar nesta recuperação, que é uma recuperação mais urgente, mais premente, com a esperança de que, se todos estivermos como estamos, juntos, se todos estivermos como estamos, a olhar para o problema de cada ser humano que temos à nossa frente, nós vamos honrar aqueles que partiram a cuidar do que é nosso, com a faculdade de dar aos que cá estão uma vida melhor do que aquela que têm. Obrigado. Segue-se a intervenção de Sua Excelência, o Presidente da República. Senhor Primeiro-Ministro, senhoras ministros, Sr. Estado de Estado, senhores Presidentes CCDRs, senhores Presidentes de Câmara, representantes das forças que estiveram no terreno ainda não há um mês, a enfrentar o fogo, queridas e queridos amigos. Não serei o único aqui presente a ter vivido 2017. Certamente há aqui muitos autarcas que eram autarcas em 2017. Ou responsáveis políticos que eram responsáveis políticos em 2017. Ou por isso simplesmente cidadãos que viveram, nomeadamente na região centro, os fogos de 2017. E é essa luz, e até porque acompanhei muito depressa, de perto, os fogos de 2017, mais de perto do que é hoje possível às autoridades políticas acompanharem por sugestão da Comissão Independente, Técnica Independente, e porque acompanhei toda a legislação que foi feita, ou foi discutida, foi aprovada, não foi aprovada, e lembro que o último Conselho de Ministros do meu primeiro mandato foi sobre esse tema, convidado pelo Primeiro-Ministro anterior. Eu queria dizer-lhes 4 ou 5 coisas que penso que são fundamentais neste momento. A primeira é óbvia. Isto é uma causa nacional. Não é do partido A, B, C, D, do autarca A, B, C, D, ou do governo ou da oposição. E por isso, aqui estão autarcas de várias colorações políticas. Por isso estivemos já hoje com deputados no terreno. E aqui estiveram, em alguns pontos, responsáveis de partidos da oposição, que só é de saudar. E tem que ser assim. Porque se não é assim durante todo o processo, falhamos o objetivo nacional. E é por isso que o Presidente da República esteve desde a primeira hora com o Primeiro-Ministro e o Governo. E é por isso que todos os portugueses estiveram com todos os portugueses, sofrendo mais perto ou mais longe aquilo que estava a ser vivido. E é esta luz
que eu diria que parece uma evidência que a primeira prioridade seja dar uma resposta o mais imediata possível àquelas e àqueles que sofreram. O resto também é importante, mas isto é importantíssimo. No terreno é o que sentem as pessoas. No terreno é o que sentem os autarcas. No terreno é o que sentem as instituições. E quando digo resposta imediata, é uma resposta rápida, uma resposta rigorosa e uma resposta eficaz. Em 2017, a experiência era nova. E, portanto, multiplicaram-se as iniciativas. Havia instituições que ofereciam casas. Instituições, fundações, ofereciam casas. Cabia depois aos autarcas tentar conjugar essa realidade toda. Com um papel que foi, naquela altura, não muito destacado das CCDRs, porque não foram chamadas para esse papel. Hoje, as CCDRs têm um peso maior, uma legitimidade maior, um reforço de posição nesse domínio. E, portanto, foi muito difícil a coordenação no domínio das respostas imediatas. Foi muito difícil. Apesar do empenho do Estado, e eu devo aqui reconhecer que houve muita coisa que foi feita na sequência de 2017, que foi bem feita, assim que houve muita coisa que não deu os resultados que se esperava que pudesse ter dado. Mas esta primeira prevenção é fundamental. E por isso haver uma equipa que tem um líder, que coordena essa equipa, haver a disponibilidade de meios financeiros, nomeadamente europeus, estar a ser feito em tempo recorde o levantamento, esse levantamento ser definitivo, que eu assisti no passado a vários que eram provisórios e que mudavam no tempo, tornando a vida dos autarcas um inferno. Definitivo. São aquelas casas, São de primeira habitação, não aparecem depois outras que são. São de segunda habitação, são anexos. Outros edifícios atingidos, outra atividade atingida, o que é? Estabilizando, por uma vez, o elenco dos destinatários. Pensando, além do mais, que para o ano há eleições autárquicas. E nada pior no inferno da vida dos autarcas do que um processo contínuo e indefinido que entra no período pré-eleitoral. Em 2017 tinha acabado de haver eleições autárquicas. E essa é a primeira prioridade. A correr. Em 2017 ainda era discutido juridicamente se era possível indemnizar as vítimas. Foi preciso estabelecer uma doutrina e tornar clara essa doutrina e aplicá-la de que era possível legalmente indemnizar. Hoje isso está ultrapassado. Mas o problema é esta resposta imediata, com rapidez, rigor e eficácia. Defende todos. Defende as populações, antes do mais, que sofreram e que sofrem. Defende aqueles que participaram nesse combate, fica claro tudo. E defende os autarcas e a posição das CCDRs e do Poder Central não desconcentrado. Depois, naturalmente, a reflexão sobre aquilo que correu bem e correu mal no que se pensou ser a solução a dar aos fogos de 2017. Por exemplo, há uma coisa que todos temíamos que demorasse uma eternidade, e demora uma eternidade, o cadastro. É quase inelutável. Avançou muito, mas ainda há territórios
e imensos em que não há cobertura pelo cadastro. Segundo, o problema do ordenamento florestal. E o Sr. Primeiro-Ministro disse qual era a posição do Governo sobre essa matéria. Que é onde se pode acorrer de imediato a situações são óbvias, acorrer de imediato. Sobre o resto, fazer o debate. E o resto foi que foram criadas várias instituições que se completavam, e a isso juntou o Parlamento a criação de um observatório também, e que eram importantes para estudar, para planear no domínio do ordenamento florestal e ao mesmo tempo para prevenir e de alguma maneira facilitar a resposta aos problemas decorrentes do ordenamento do território, nomeadamente do ordenamento florestal. Eu penso que é importante que se retire as conclusões do que correu bem e foi positivo e daquilo que merece ser repensado. Isto é preciso ordenar florestalmente. É preciso haver meios para ordenar florestalmente. Onde vão ser buscados os meios. Há atividades produtivas e que atividades produtivas, que algumas estiveram pensadas, avançavam, não avançavam, umas avançaram, outras não avançaram tão depressa. Em áreas como a dos segundos fogos, a capacidade de regeneração do tecido económico e social foi rapidíssima. Correspondia a áreas com uma dinâmica económica e social muito forte. Mais difícil foi nos 3 concelhos dos primeiros fogos, porque não tinham essas dinâmicas por si. Foi mais difícil criar polos de criação da riqueza, da criação de rendimento, que permitissem, de facto, que o ordenamento do território não fosse só teoria. Que os proprietários, nomeadamente os muito pequenos, os pequenos e médios proprietários, pudessem enfrentar a questão. Não podendo enfrentar a questão, caiu em cima das autarquias. E agora é uma ocasião para, não pensando apenas nas áreas atingidas, mas pensando no problema como um todo, refletir que tipo de atividades produtivas podem dar outra vivência, outra fixação, outra capacidade de reordenamento do território, nomeadamente no domínio florestal. E se há ou não acertos a fazer nas instituições existentes. E isso, quanto mais consensual for, melhor. Para que se não diga que é uma solução de um governo contra a solução de outro governo. Quanto mais consensual, não por objetivo paralisar as decisões, mas de realmente ser uma causa nacional que é plenamente assumida como tal. E o mesmo se aplica àquilo que eu acompanhei muito de perto em 2017 e agora acompanhei mais à distância, que é a atividade preventiva e a atividade de resposta. O Sr. Primeiro-Ministro já disse como é que a atividade preventiva determinou o acionar de mecanismos legais e administrativos por antecipação. Uns maior antecipação, outros numa antecipação a 3 dias, a 2 dias, a 1 dia, à medida que os acontecimentos aceleravam e deram um salto muito significativo em menos de 72 horas. Em alguns casos menos de 48 horas, em outros casos em menos de 24 horas. De uma maneira geral, a sensação que eu retiro é que a capacidade de resposta em geral melhorou muito em relação ao que era o panorama 2017. Em termos da capacidade das forças de proteção civil, da sua preparação, da sua organização. Mas vale a pena refletir naquilo que se pode fazer ainda melhor. Como? De que maneira?
em 2017, praticamente não houve meios aéreos cedidos pelo estrangeiro. E os meios aéreos eram meios aéreos ainda numa grande indefinição sobre o papel da Força Aérea e o papel dos privados e a forma de intervenção. Agora não. Agora foi diferente. Mas todas estas questões, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, ganham numa reflexão serena para ver como é que na coordenação se pode ainda ir mais longe. Sobretudo quando se está perante realidades que parecem locais e rapidamente passam a regionais ou passam a nacionais. E é, como sabem, completamente diferente a forma de comando tipologicamente prevista para as várias situações. E, no entanto, o encontro de processos que vêm de vários municípios e de várias freguesias de vários municípios, a certa altura, dizia um dos presidentes de Câmara, dizia-me: sabe, Sr. Presidente, é muito simples. Visto de uma perspectiva macro, é uma mancha. E essa mancha dá que no meu município está todo ele a arder e a arder homogeneamente. Mas de facto são fogos diferentes, em freguesias diferentes, com ritmos diferentes, que micro correspondem a manchas diferentes. Claro que todos nós sabemos que há aspectos inelutáveis nos fogos, que são imprevisíveis. O vento, a umidade, a temperatura, a mudança dos fatores naturais. Tudo isso, de repente, tem uma componente imprevisível. Mas só para vos dizer que, tal como no domínio das reações jurídicas, hoje temos dados que não tínhamos em 2017. Já temos estatísticas. E as estatísticas mostram o número de atividades de tipo criminoso, as formas de reação a essas atividades, o que é que isso significou na prática em termos de vida real e quais foram as consequências sociais correspondentes. Há especialistas que podem olhar para isso e ver com atenção. Finalmente, eu queria dizer uma coisa a mais, que é a seguinte, e o Sr. Primeiro-Ministro falou nesse ponto já no final da sua intervenção. É que, além da resposta imediata, da resolução do problema de pessoas concretas numa situação dramática concreta, há o lado humano do drama. E esse demora mais tempo a passar do que a resolução dos problemas económicos e sociais. Depende desta. Em relação a 2017, foi mais profundo foi este ano, em que o 10 de junho foi na área dos primeiros incêndios de 2017. Eu que tinha ido lá praticamente todos os anos, ao longo destes 7 anos, encontrei traumas que decorrem, por um lado, de um desenvolvimento económico e social que ficou aquém das expectativas. Uma recuperação ficou além das expectativas. Mas depois, marcas humanas. Não necessariamente quem perdeu um ente querido ou teve um ente querido ferido, ou perdeu uma casa, ou perdeu bens. Não. Viveu o pânico, viveu a incerteza, viveu o drama conjunto. Estamos aqui num município, como todos os vários aqui representados, ainda dizia há pouco o Sr. Presidente da Câmara, Severo do Voga, em que o papel da população unida foi essencial, mesmo quando não havia os meios. E foi em todos os vossos municípios, certamente, ou freguesias, em freguesias de certos dos municípios.
pessoas disseram, pois, não há outros meios senão nós, e aquilo a que chegamos, com os autarcas, com as forças disponíveis no terreno em termos de proteção civil, temos de realmente combater assim. Ora, esse lado é um lado que é pouco estudado no nosso país. Já foi pouco estudado com a pandemia. A pandemia deixou um lastro nas crianças, como nos mais idosos, como nos outros, que ainda dura. Mas os fogos deixam essas marcas. E aí a componente de saúde, de apoio social, é importantíssima. E os autarcas sabem isso melhor que ninguém. Só que não podem, muitas vezes, ter os meios suficientes para esse tipo de apoio, para esse tipo de acompanhamento. Porque sobre isso não há estudos feitos. Não há, nem psicológicos, nem sociológicos. Há apoio psicológico, há apoio sociológico. Em suma, eu terminaria dizendo o seguinte: é uma causa nacional, tem de ser encarada sempre como uma causa nacional, está acima daquilo que são as convergências, divergências, sensibilidades de outra natureza, exige resposta imediata, como aquela que foi anunciada, mas que começou a ser dada. E é fundamental que seja dada. Exige uma reflexão mais funda sobre o que se acreditou que podia ser o reordenamento do território sem meios e sem criação de atividade produtiva. E nos casos não deu, noutros deu, porque ela surgiu por si e se desenvolveu. Reflexão sobre a reação jurídica da comunidade relativamente às causas dos incêndios, na base das estatísticas já existentes, e depois aquilo em que os autarcas são inexcedíveis, que é a capacidade para fazer tudo isto, e fazer tudo isto com a dimensão humana em primeiro lugar. Mas que é preciso que todas as instâncias do poder acompanhem. É muito importante isso. Se assim for, enquanto causa nacional, nós poderemos dar passos muito, muito, muito importantes para o futuro. E essa é a vossa ambição e a ambição de todos os que servem no nosso país. Que é, para o ano que vem, para os anos seguintes, e tanto quanto depender daquilo que é humano e daquilo que é possível fazer em termos humanos, nós podermos evitar, prevenir e responder melhor àquilo que são tragédias que marcam a vida das populações e marcam a vida de pessoas concretas. E eu, que presidi ao Conselho de Ministros, pude testemunhar como esse foi um empenho que o Primeiro-Ministro e o Governo tiveram muito fundo, mas que os autarcas têm por natureza todos os dias, com focos ou sem focos. Já fui autarca e guardo para mim que é de longe o lugar mais importante de exercício do poder que pode existir, pela proximidade e pela componente humana que nenhum outro tipo de poder tem. Portanto, estamos aqui, cada um de vós teria 10 mil perguntas a fazer e 20 mil problemas a apresentar. Apanhem na primeira esquina novamente o Sr. Ministro, não o larguem um minuto, porque ao resolver este problema ele está a contribuir para a coesão territorial toda. Não percam um minuto, chaguem-lhe a vida,
Por uma razão muito simples. Porque se isto, em termos de resposta imediata, não for resolvido num prazo muito curto, já não é resolvido. Sabem como é? Em Portugal, como em qualquer país do mundo, é resolvido num prazo razoavelmente curto, é resolvido. Passa o tempo mediático e politicamente significativo, em termos mediáticos, da questão, surge outra e outra e outra e outra, já no inverno, na transição para o inverno, do inverno para a primavera, e é uma ocasião perdida. E esta não pode ser e não vai ser uma ocasião perdida. E agradecendo a presença de todos.